Glória a Deus, meu irmão, fique à vontade. Graças a Deus, eu quero agradecer a Deus pela vida dos irmãos que estão aqui conosco, aqui nesta noite, servindo o Senhor aqui, louvando a Deus, o pessoal que tem sempre apoiado aqui o Pastor Ars, aqui no louvor, que estão todos os dias aqui, adorando e servindo o Senhor com alegria. Isto é maravilhoso. E eu quero nesta noite convidar você, obviamente, se for possível, que você possa estar abrindo a sua Bíblia comigo no Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo de número 23, a partir do verso 1, onde nesta noite eu estarei compartilhando esta palavra que foi colocada no meu coração pelo poder do Espírito Santo de Deus. É uma palavra que o Senhor Jesus, Ele fala comigo nesta manhã, quando eu recebi uma mensagem do pastor Alisson me convidando para que eu pudesse estar aqui nesta noite compartilhando esta palavra. E a princípio eu fiquei assustado e eu quis dizer não, mas o Espírito Santo de Deus disse que era sim. E como disse Paulo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E eu não estou mais para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E eu estou aqui nesta noite para a glória de Deus. Estou aqui nesta noite não para fazer aquilo que eu quero, aquilo que eu imagino, mas estou aqui nesta noite para transmitir aos vossos corações uma palavra que vem diretamente do coração de Deus para a sua vida, porque Ele te ama. E quero convidar você a estar atento, observando, ouvindo, buscando, refletindo a respeito desse texto em apreço aqui nesta noite. E vamos, em nome do Senhor Jesus, ler a palavra de Deus. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 23, a partir do verso 1, assim nos diz: e levantando-se toda a multidão deles, o levaram a Pilatos, e começaram a acusá-lo, dizendo: havemos achado este homem pervertendo a nossa nação, proibindo dar o tributo a César, e dizendo que ele mesmo é o Cristo, o Rei. E Pilato perguntou-lhe, dizendo: és tu o Rei dos judeus? E ele respondendo, disse-lhe: tu dizes. E disse Pilato aos principais dos sacerdotes e à multidão: não acho culpa alguma neste homem. Mas eles estavam cada vez mais dizendo: alvoroça o povo, ensinando por toda a Judeia, começando desde a Galileia até aqui. Então Pilatos, ouvindo falar da Galileia, perguntou se aquele homem era galileu. E sabendo que era da jurisdição de Herodes, remeteu a Herodes, que também naqueles dias estavam em Jerusalém. E Herodes, quando viu a Jesus, alegrou-se muito, porque havia muito que desejava vê-lo, por ter ouvido dele muitas coisas, e esperava que ele veria fazer algum sinal. Interrogava-o com muitas palavras, mas ele nada lhe respondia. Estavam os principais dos sacerdotes, os escribas, acusando-o com grande veemência. E Herodes, com os seus soldados, desprezou e, escarnecendo-se dele, vestiu de uma roupa resplandecente e tornou a enviá-los a Pilato. No mesmo dia, Pilatos e Herodes entre si fizeram um amigo, pois dantes estava em inimizade um com o outro. E convocando Pilatos, os principais dos sacerdotes, os magistrados e o povo, disse-lhe:
haveis-me apresentado este homem como pervertedor do povo, e eis que, examinando na vossa presença, nenhuma culpa das que o acusais acho neste homem, nem mesmo Herode, porque a ele vos remeti, e eis que não tem feito coisa alguma digna de morte. Castigá-lo-ei, pois, e soltá-lo-ei. E era necessário soltar-lhes um pela festa. Mas toda a multidão clamando, uma dizendo: fora daqui com este, e solta-nos Barrabás, o qual era lançado na prisão por causa de uma sedição feita na cidade e de um homicídio. E falou, pois, outra vez Pilato, querendo soltar a Jesus. Mas eles clamavam em contrário, dizendo: crucifica-o, crucifica. Então ele pela terceira vez disse: mas que mal fez este? Não acho nele culpa alguma de morte. Castigá-lo-ei, pois, e soltá-lo-ei. Mas eles estavam com grande grito pedindo que fosse crucificado. E os seus gritos e dos principais dos sacerdotes redobravam. Então Pilato julgou que devia fazer o que eles pediam, e soltou-lhes o que fora lançado na prisão por uma sedição e homicídio, que era o que pedia, mas entregou Jesus à vontade deles. Meus queridos, amados irmãos e amigos que nos acompanham nesta noite, aqui no Evangelho Pleno, acabamos de ver um texto longo, extenso, para uma melhor compreensão de todos que nos acompanham aqui nesta noite. Nós temos vivido dias que se fala muito a respeito de Jesus e da sua palavra, mas por um outro lado, as pessoas estão andando preocupadas, aflitas, sem esperança, porque verdadeiramente conhece Jesus apenas nas tradições, na cultura do qual foi criado, e não conhece verdadeiramente quem é o Filho de Deus, que veio a essa terra por sua causa, por minha causa, e o maior desejo dele é que você venha conhecê-lo como verdadeiramente ele é e quem ele é. Eu quero começar dizendo o que João diz no Evangelho, no capítulo de número 3, o verso 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. E ele, nesta noite, está próximo de você, onde quer que você esteja neste momento. Os olhos dele e os ouvidos dele está sobre você, e também as suas mãos que foram feridas ali naquela cruz, onde ele foi preso, para que você pudesse ter a liberdade, inclusive de crer nele ou não. A decisão é sua. Mas eu quero dizer que o Filho de Deus veio a essa terra, trazendo alegria no dia do seu nascimento. Muitos estavam diligentemente inquirindo, examinando as Escrituras, procurando, através dos profetas, em que dia, em que local haveria de nascer o Messias, o Filho de Deus, para que eles pudessem ir visitá-lo e conhecer o Salvador. E muitos daqueles que
diligentemente indagava, estudava, buscando, querendo descobrir o dia, a data e o local. Não perceberam. Para cumprir o que ele mesmo diz: fui achado daqueles que não procuravam por mim. Naquela noite em que ele nasceu, apareceu uma estrela no céu, e 3 reis do Oriente recebeu esta revelação que ele havia nascido, e esta estrela os conduziu, levou até onde ele estava, naquela humilde manjedoura. Havia homens simples que pastoreavam o seu rebanho durante a vigília da noite, e foi-lhes revelado, apareceu os anjos no céu, dizendo: eis que eu vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo, porque hoje nasceu o Salvador na cidade de Belém. E eles deixaram o seu rebanho com grande alegria, e foi e encontrou o Messias. E muitos daqueles que procuravam o Messias, ele cresceu no meio deles, e eles os colocaram na cruz, porque os seus corações não eram retos. E para conhecer o Senhor Jesus, nós temos que esvaziarmos de nós mesmos, da nossa sabedoria, e deixar que Ele venha nos revelar. Aqui no texto em apreço, nos mostra que Jesus, ele foi preso quando estava no Monte das Oliveiras, pelos soldados, amando dos poderosos daquela época, os líderes religiosos, os principais sacerdotes, aqueles que o mesmo Senhor havia mandado Moisés constituir para servir o Senhor ali no templo, oferecendo sacrifício pelo pecado do povo, para cuidar do seu povo, que foi dado por Deus, ordenado por Deus, e eles mesmos não conheciam o Filho de Deus. E eu gostaria de, nesta noite, lhe fazer uma pergunta. Você conhece Jesus? Sabe quem Ele é? O que Ele requer de você? Certa vez, o Senhor Jesus estava caminhando por um caminho, e havia ali um cego chamado Bartimeu. Jesus estava cercado por uma grande multidão, e no meio daquela multidão eu vejo pelos olhos da fé pessoas com problemas, pessoas enfermas, pertinho de Jesus, e não foram curadas, porque não cria, não sabia quem era Jesus. Mas um cego, que tudo que ele tinha era uma capa que outorgava, que lhe dava um direito de mendigar, de ficar à beira do caminho suplicando por uma esmola, para que ele pudesse sobreviver. Ele não podia ver, mas ele podia ouvir. E quando a multidão passava, ele não podia visualizar ninguém, o número de pessoas que estavam, mas ele ouvia o barulho, o movimento, que alguém estava passando. Ele pergunta o que estava acontecendo. Quando alguém lhe diz que era Jesus que estava passando, e ele, sabendo quem era Jesus, o poder que Jesus tinha, que podia transformar a sua vida, então ele começa a clamar: Filho de Davi, tende misericórdia de mim. E os que ali ouvia tentava fazê-lo calar, e disse: cala, ele não vai te ouvir. E ele gritava com mais intensidade: Filho de Davi. E Jesus, ele para e manda chamá-lo. E alguém disse: ele te chama. E quando ele chega perto do mestre, o Senhor pergunta para ele:
O que queres que eu te faça? O que você quer que o Senhor Jesus faça na sua vida nesta noite? O que você precisa? Qual é a sua necessidade? Que ninguém pode resolver. Ninguém podia curar aquele homem, devolver ele a visão. Mas ele sabia que Jesus podia. E ele responde para Jesus: eu quero ver. Imediatamente aquele homem foi curado. Jogou a sua capa, porque ele não precisava mais dela. Acompanhando Jesus, glorificando a Deus. Estava mais na frente um outro homem chamado Zaqueu, rico, com muitos bens materiais, mas espiritualmente era pobre. Não tinha amigo. Não tinha com quem compartilhar nada. Vivia isolado, fechado dentro de si próprio. E ele desejou ver quem era Jesus. Ele corre, sobe numa árvore. E quando Jesus vinha passando, Jesus chama por ele: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na sua casa. E a multidão que o seguia, que conhecia e sabia quem era Zaqueu, um publicano, cobrador de impostos, que era odiado por todos os moradores daquela localidade, eles olharam e fizeram um julgamento de se esse fosse profeta. Sabia muito bem quem é este homem. É um homem desonesto. Imediatamente Zaqueu ele desce. E Jesus disse: hoje me convém pousar na sua casa. E Zaqueu imediatamente prontifica a vender a metade dos seus bens e dar aos pobres. E aquele que ele havia defraudado, ele ia devolver 4 vezes mais. E Jesus disse: hoje chegou a salvação nessa casa, porque este também é filho de Abraão, é filho de Davi, é filho da promessa. Eu pergunto para você: como está o seu coração? Como está a sua alma neste momento? Você tem sentido paz? Você tem sentido amado? Ou você também está aprisionado dentro dos seus próprios sentimentos, nas coisas materiais aqui na face dessa terra? Cada dia busca mais, quanto mais tem, mais quer, e não tem sossego. Zaqueu compreendeu que a maior riqueza que um homem pode ter é ter o Deus de Jacó como seu refúgio, como seu socorro, como seu salvador, como seu refúgio bem presente na hora da sua angústia. Louvado seja o nome de Jesus. Os principais sacerdotes, que eram os representantes de Deus aqui na terra, que queria instruir o povo, mostrar o caminho da salvação, não reconheceu o Salvador. E levando ele na presença do governador para condená-lo, insultava e mandava que o povo pedisse que Jesus fosse crucificado. Eu me lembro que o preço, ele foi muito alto. O que Jesus pagou por mim e por você. Esta é a palavra que o Senhor traz. Tudo que o Espírito Santo de Deus quer que você entenda e reconheça o sacrifício do Filho de Deus pela sua causa, pela sua vida. Ele foi preso para te dar esta liberdade. Ele era inocente e foi acusado por aquilo que ele não havia feito. E o Espírito de Deus pergunta se nós temos suportado
aquele que nos persegue, aquele que nos odeia, pela causa do Senhor, se nós temos continuado avante, prosseguindo, seguindo o Mestre, ou se muitas das vezes nós temos voltado triste, por ser perseguido pela causa do Senhor. O profeta Isaías diz que ele foi ferido por causa das nossas transgressões, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E Jesus, agora o Filho de Deus, estava sendo acusado. E o povo gritava: solta Barrabás e crucifica Jesus. Eu sou transportado para aquele cenário. E agora eu estou ali naquele exato momento em que aqueles homens que se julgavam ser homens de Deus, os escribas, os doutores da lei, os sacerdotes, pedia a morte daquele que era inocente e pedia que liberasse, que soltasse, que perdoasse aquele que era criminoso. E Herodes examina Jesus e ele não vê crime em Jesus, ele não acha do que ele estava sendo acusado, e ele manda levar Jesus até Herodes. E quando chega na presença de Herodes, Herodes alegra muito, porque Herodes ouvia os comentários dos milagres, das maravilhas que Jesus realizava, e ele queria que Jesus realizasse um milagre para ele pudesse ver. E eu pergunto para você, como que Jesus vai realizar um milagre, pastor Alisson, na vida daquele que não crê nele, na vida daquele que não confia nele? Como pode? Ele mesmo que diz que tudo é possível ao que crê. Eu quero perguntar para você nesta noite: você crê nele? Você crê que ele pode cuidar de você? Que ele pode suprir as suas necessidades? Que ele pode te dar a paz que você tanto necessita? Que ele pode te conservar com vida e te livrar de toda a enfermidade? Você crê ou não? Porque nós podemos apenas dizer a ele que cremos com os nossos lábios, mas ele examina o nosso coração e ele sabe tudo a nosso respeito. Pilatos zomba de Jesus quando Jesus não respondia nada, e ele diz que ele tinha autoridade para libertar Jesus ou para condenar Jesus, e Jesus disse que nenhuma autoridade daquela ele teria se não fosse dado do céu. Deus colocou ele naquela posição. Quem sabe Deus te colocou numa posição privilegiada para você servi-lo, para você honrá-lo, e você está fazendo achando que é por si mesmo, que é pela sua própria capacidade que você foi estabelecido nesse cargo, nessa situação onde você está. E você não sabe se você é uma pessoa abençoada, privilegiada, se você é uma pessoa realizada. Tudo isso vem do Senhor que fez os céus e a terra. E eles leva de novo para Pilato, e Pilato torna a convocar ali os principais, os magistrados, os escribas, os fariseus, os doutores da lei, os sacerdotes, Anás e Caifás, os líderes religiosos, e eles mandavam que o povo pedisse que crucificasse Jesus. E Pilatos, vendo que o povo pedia que soltasse um criminoso e crucificasse aquele que era justo,
Então ele entregou nas mãos dos malfeitores para que ele fosse crucificado. Eu agora quero convidar você para analisar a respeito de Barrabás. Quem era Barrabás? Barrabás, a Bíblia diz que ele estava condenado por uma sedição e por causa de um homicídio. A sedição é uma pessoa que cria um grupo, ele é um mentor, como nos dias atuais, de um grupo que defende as suas causas, um ideológico. Hoje no nosso país nós temos muitos grupos desse tipo, cada um defendendo os seus interesses, sem respeitar o interesse dos outros. Ele levava as pessoas à revolta, a destruir patrimônio, como hoje nos dias atuais, muitos que lutam e trabalham honestamente, pagando os seus impostos, têm o seu comércio, têm a sua empresa destruída por esse tipo de pessoas. Era exatamente o que Barrabás fazia naquela época. E nessa situação, ele matou uma pessoa, e por isso ele estava cumprindo ali naquela cadeia. E quando Jesus estava ali salvando a vida de Zaqueu, as pessoas estavam olhando de se ele soubesse que esse homem é um malfeitor, que ele é um pecador, ele não ia para a casa deste pecador. Jesus, que conhece os pensamentos, que pode ouvir os nossos pensamentos, ele voltando para aquela multidão, ele disse assim: o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Ele estava dando a vida dele por aquele criminoso, Barrabás. Ele estava assumindo o lugar daquele homem que ia ser crucificado, mas Jesus livra aquele homem e assume o lugar de Barrabás. E eu pergunto, quem era eu, pastorados? Quem éramos nós? Todos nós estávamos como Barrabás. Paulo diz que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Espiritualmente morreram. E Jesus, ele veio nos ressuscitar. E ele toma o nosso lugar ali naquela cruz. Ele estava ali também por causa do meu pecado, da minha condenação. Ele tomou sobre si a dívida que era minha, a dívida que era sua, e ele encravou ali naquela cruz. E ele então foi entregue na mão dos malfeitores, e eles conduziram até um lugar chamado Calvário, que todos conhecem muito bem a história. E aquilo era um espetáculo, as pessoas aplaudiam o sofrimento do Filho de Deus. Era como uma festa, como um entretenimento. Então, Jesus vai até aquela cruz, por mim e por você. E eles o crucificam, o Filho de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Eu sinto uma dor muito forte no meu coração de ver o que eu estou vendo agora pelos olhos da fé. Muitos daqueles que ele escolheu, dos seus discípulos, estavam de longe. E a multidão zombando. E ele
naquele dia estava te vendo, você que está vendo agora através aí das suas redes sociais, Ele estava me vendo. E hoje, quando eu fui convidado, a primeira decisão dentro da minha mente, antes que houvesse qualquer palavra nos meus lábios, dentro de mim gritava, disse: não vai. Mas eu estou aqui para dizer a você o quanto Ele te amou. O dinheiro do mundo inteiro não podia comprar a sua salvação, a sua liberdade. Por isso, Ele deu a sua preciosa vida por você ali naquela cruz. Aquilo que ninguém podia fazer, Ele fez por mim, Ele fez por você. E eu quero trazer aos seus ouvidos que o Espírito Santo de Deus fala comigo neste momento. Tudo que você não podia fazer, Ele fez por você. Mas aquilo que é necessário que você faça também, o Senhor não fará por você. E Ele vem falar para você o que o Senhor Jesus já deixou registrado no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 10, o verso 34. Aquele que amar o filho, ou a filha, o pai ou a mãe, mais do que a mim, não é digno de mim. E aquele que não tomar a sua cruz e não vir após mim, não é digno de mim. Porque aquele que salvar a sua vida, perdê-la-á, mas todavia aquele que perder a sua vida, por amor a mim, o Evangelho, achá-la. E Ele te pergunta: como tem sido a sua vida? Qual tem sido a sua decisão, a sua atitude? Tem seguido o Senhor ou não? O Senhor Jesus, naquela cruz, no seu último instante, Ele ergue os olhos aos céus e disse: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E naquele momento, o texto sagrado diz que havia um véu, numa espessura de 5 centímetros, que estava no templo, no lugar chamado Santo dos Santos, que somente o sumo sacerdote adentrava naquele santo lugar, uma vez por ano, para oferecer um sacrifício, primeiramente por si e depois pela humanidade. Aquele véu se rasga de alto a baixo, e Ele novamente nos coloca diante do Pai e nos leva em comunhão. O pecado foi vencido ali naquela cruz. Pensa nisso no dia que se chama hoje, e olha por onde és que tem andado. Se é no centro da vontade de Deus, e se não for, torna a fazer veredas direitas. Começa a seguir o Mestre de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, porque Ele te ama. E Ele neste momento está falando com você, e Ele não está distante, Ele está mais perto do que você imagina. Creio, se você fizer igual o cego Bartimeu e tiver uma necessidade de clamar por Ele, você pode sentir o toque dEle na sua vida neste momento. Apresenta a Ele a sua necessidade, e se verdadeiramente você não tem buscado a Ele como você precisa buscar, busca Ele enquanto se pode achar. E eu quero neste momento estar orando ao Senhor neste momento e pedindo a Ele que Ele venha nesta noite falar contigo, que Ele venha abrir o seu entendimento, o seu coração, que Ele venha te dar discernimento, que Ele venha fazer com que você possa sentir o amor dEle na sua vida, que você possa compreender o sacrifício que foi feito ali naquela cruz, e que Ele te ama, e que Ele não abre mão de você, que Ele está todos os dias à sua procura e chamando.
Vinde a mim todos vós que está cansado e oprimido, que eu vos aliviarei. Ele se preocupa com você. Muitas vezes você pensa que Ele te esqueceu, que Ele te abandonou. Não, Ele não abandona ninguém, porque Ele veio buscar e salvar aqueles que haviam perdido. O dia que você declarar a Ele que você é dependente dEle, que você precisa dEle, Ele vai estender a mão e vai te levantar e colocar você num lugar de destaque. Ele vai te conduzir em segurança. Vamos falar com o Senhor. Curva a sua cabeça se você creu nesta palavra. E o Espírito do Senhor irá neste momento fazer obras na sua vida. Ele vai te dar a salvação. E se você ainda não recebeu como o Senhor da sua vida, você pode neste momento receber e chamar: Senhor, eu quero entregar a minha vida ao Senhor, eu quero seguir, eu quero ir após o Senhor. Perdoa os meus pecados, escreve o meu nome no livro da vida. Eu quero receber, e eu te recebo neste momento como o meu único Senhor e meu Salvador. Leva-me, Senhor, junto contigo, guia pelos caminhos eternos. Vamos falar com Ele. Soberano, amado, eterno Deus e Pai, Rei dos reis e Senhor dos senhores, que veio a esta terra, sabendo tudo ao seu respeito, qual era a sua missão, sabendo do que o Senhor iria enfrentar por aqueles que não eram merecedores, por aqueles que não perguntavam pelo Senhor, por aqueles que não tinham prazer em estar na tua presença, por aqueles que praticavam o mal, andando nas trevas, na escuridão e sem perguntar pelo Senhor. Mas o Senhor se agradou a tomar os seus lugares ali naquela cruz, porque o Senhor veio buscar e salvar. O seu sacrifício ali naquela cruz era tudo que eles necessitavam. Pai, o Senhor enviou o seu Filho. O Senhor viu o pecado da humanidade, ao ponto que o texto sagrado diz que a natureza protestou, que houve treva na terra. O sol recusou dar o seu brilho, porque estava protestando do que fizeram com o seu filho ali naquela cruz. Mas era necessário, porque senão eu não poderia estar aqui nesta noite, as pessoas não poderiam estar ouvindo, não havia esperança. Mas uma vez que o Senhor realizou aquela obra, o Senhor nos libertou, o Senhor nos salvou, o Senhor nos trouxe paz, o Senhor nos trouxe segurança, o Senhor nos transformou. Querido, eterno Deus e Pai, eu te peço agora, em favor de todos que estão conosco nesta noite, Senhor, visita cada lar, visita, meu Pai, nesta noite, nos quatro cantos, Senhor, desta nação brasileira, nos quatro cantos, Senhor, deste planeta, aonde, Senhor, estão pessoas ainda escravizadas. Envia, Senhor, a tua palavra através dos teus mensageiros, dos quais o Senhor tem enviado por toda a terra. Estenda a tua mão de misericórdia, assim como o Senhor um dia estendeu a tua mão e me alcançou e me tirou das trevas e também me transportou para o reino do seu amor, para a sua presença. Pai, eu te peço, em favor, Senhor, de todas as nações que estão passando por este problema de saúde pública, que tem assolado todas as nações, pelas famílias enlutadas, Senhor, que estão chorando pelos seus entes,
por aqueles, meu Pai, que agora neste momento aguardam uma notícia de um ente que está em uma enfermaria, ou até mesmo numa UTI, entubado. Nós sabemos que o Senhor é o dono da vida, o Senhor é aquele que tudo pode. Tem de misericórdia, Senhor, daqueles que trabalham nos hospitais, lutando, Senhor, para salvá-la. Fortalece, dai graça, cuida, Pai, que a Tua presença esteja ali com eles. E eu sei que o Senhor é maravilhoso e restante, tudo acontece pela glória, pelo Seu poder, pela Sua majestade, que o Senhor tem o controle de tudo, nada pode fugir os Seus olhares, porque o Senhor é onipresente, o Senhor está em todos os lugares ao mesmo tempo. Que a Tua paz, que a Tua misericórdia, que a Tua graça seja estendida sobre todos nesta noite. Querido Deus, é assim, eu quero agradecer ao Senhor por mais essa oportunidade em que foi me concedida de estar aqui falando do Teu amor para com toda a humanidade. Eu te agradeço em um nome de Jesus. Amém. Pastor Ars, quero agradecer ao Senhor por essa oportunidade, que o Senhor me concedeu de poder estar aqui nesta noite, expressando, um pouco de tudo que o nosso amado Mestre fez ali naquela cruz. Quem somos nós para falar de tudo que Ele fez, Mas eu espero que nesta noite o Espírito Santo de Deus venha revelar no coração de cada um dos que estão nos acompanhando nesta noite o amor que o Senhor tem por todos eles. Glória a Deus. A palavra veio ao encontro, meu irmão, do nosso coração. Uma das coisas, você que está em casa agora, você que está acompanhando, a gente precisa meditar na vida de Cristo, meditar no seu sofrimento, meditar. Algo que chamou minha atenção, presbítero irmão Francisco, quando você ministrava, é que aonde Jesus passava, alguma coisa acontecia. Você vê ali o Pilatos e Herodes eram inimigos, e porque Jesus passou na mão deles ali, houve uma reconciliação. Quebrou a inimizade, Quebrou uma inimizade, é tremendo isso. Veja, deixa Jesus passar aí na sua casa, deixa Jesus passar nos seus relacionamentos. Enquanto você falava, esse texto chamou minha atenção, está até marcado aqui na minha Bíblia, Lucas 23, verso 12. Deixa Jesus sarar seus relacionamentos, e é uma marca, presbítero irmão Francisco, verdade. Quando Ele passa, acontece. Glória a Deus, palavra abençoada, tocou muito meu coração. Eu tenho certeza que as pessoas que estão em casa foram muito edificadas. Queridos, Deus abençoe abundantemente a vida de vocês. Nessa história toda nós somos o Barrabás mesmo, Jesus veio para... Barrabás não podia morrer, ele não estava preparado para morrer. Não estava, Jesus morreu no lugar dele, Jesus substituiu ele, e ele substituiu nossa vida também. É verdade, pastor. Glória a Deus. Deus continua te usando, meu irmão. Amém. Você é muito querido, viu, aqui na igreja. Eu tenho certeza que toda a família do Evangelho Pleno, tem o irmão com muito carinho. E essa palavra vem, eu vou meditar nessa palavra, eu vou estar em casa, eu vou estar pensando em cada detalhe, cada lugar que Jesus passou, curando, restaurando, amando as pessoas. As pessoas não entendiam Ele, irmão Francisco, era difícil. Os religiosos que ficavam tanto preparando para esperar Ele, quando Ele chegou não reconheceu. Sabe o que eu penso? Há uma neva muito grande de religiosos também que estudam sobre a vinda de Jesus, a volta, o arrebatamento da igreja, e corre o risco de ficar, viu? O Senhor Jesus, ele veio buscar e salvar os que estavam perdidos e que queria ser encontrado. E Zaqueu, ele subiu na árvore, foi na frente, disse: a única maneira de eu ver Jesus, porque ele era um homem de pequena estatura, e Jesus estava vendo, mesmo sem estar visualizando com seus olhos, porque o Senhor tem os olhos que estão em todo lugar, vendo todas as coisas. O Senhor sabia do sentimento dele, o desejo dele. O Senhor estava vendo tudo, e antes mesmo que ele visse Jesus, Jesus chamou ele. E não adianta nós ficar dentro de uma congregação
simplesmente por uma tradição, por um costume, e não tiver espiritualidade, se nós não tiver intimidade, se nós não tiver conhecimento, se nós não tiver uma certeza que Ele é tudo que nós precisamos, que Ele é tudo que nós estamos precisando, que Ele cuida de nós, que Ele é o que nos conduz em todos os sentidos, que supra as nossas necessidades. Se nós não formos como uma criança dependente do Pai e depender dele, simplesmente nós vamos continuar igual os sacerdotes, que eram ali uns homens ordenados por Deus. Foi Ele que instituiu os sacerdotes, mandou Moisés instituir, e o sacerdote estava esperando o Messias, opôs ele o tempo todo, e no final condenaram ele a uma condenação de morte. Que Deus nos livre disso. Que Deus tenha misericórdia de todos Que Deus nós, nos livre da religiosidade, porque a religião cega. A religião é a maior causa das guerras e brigas em todos os lugares do mundo. Que nós possamos ter relacionamento com Deus. É verdade. E que haja espiritualidade verdadeira no nosso coração. Vamos orar? Pai, muito obrigado, Deus, por essa noite. Obrigado por essa palavra. Pai, ela é tão rica, ela é tão cheia de detalhes. Que o Senhor continue a falar ao nosso coração. Pai, abençoe a vida do teu servo, Senhor, que está aqui comigo, Deus, a sua casa, a sua família, seu ministério. Pai, no nome de Jesus, que sobre todas as pessoas que estão acompanhando esse culto, que vão acompanhar essa mensagem, repouse a tua bênção e a tua graça. Como ministro do Evangelho, eu abençoo a sua vida. Eu declaro a paz de Cristo sobre o seu coração, que o grande amor de Deus Pai, a graça redentora de Jesus Cristo nosso Senhor e as doces consolações do Espírito Santo sejam sobre a tua vida hoje e sempre. Amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Agradecer a todos os irmãos que estão conosco aqui na parte técnica, no louvor. Agradecer a você que está com a gente e reforçando o convite. Domingo, aqui no Evangelho Pleno, culto maravilhoso, às 10 da manhã e às 19 horas. Deus abençoe. Deus está aqui. Cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto como que le hable me puede oír. Si has venido a adorar a Jesús, dilo fuerte conmigo. Dios está aquí. Tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto como que le hable me puede oír. Dilo una vez más, Dios está aquí, aleluya, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto como que le hable me puede oír. Dile fuerte las voces. Dios está aquí, aleluya, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto como que le hable me puede oír. Levanta tu mano si puedes sentir a Jesús, vamos. Tan cierto como que le hable me puede oír. Tan
siento como que le habla, Él me puede oír. Yo siento como que le habla, Él me puede oír. Dale un fuerte aplauso a mi Jesús, a nuestro Jesús, a nuestro Salvador. Soy libre en ti, diga yo soy libre. Levante su mano al cielo y dígalo, yo soy libre. La sangre de Jesús me ha purificado, me ha limpiado, me ha dado libertad. El sacrificio que Jesús hizo en la cruz hoy me permite disfrutar de esta libertad. Gracias, Señor Jesús. Hoy yo puedo creer en ti, Dios, creer en lo que tú estás haciendo, creer en tus promesas, Señor Jesús. Creer en lo que tú estás disponibilizando hoy para tus hijos, Dios. Creemos en ti, Señor Jesús. Creemos en ti y en tus promesas, Señor. Creo en ti, Jesús. Lo que harás creo en ti, Señor. Lo que harás en mí, en mí. Diga conmigo, yo quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia, haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, lo que harás en mí. Creo en ti, Señor, lo que harás en mí, en mí. Ahora créalo, recíbalo hoy. En mí recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia, mi Jesús, descender tu poder a los que estamos. Levante su voz, quiero oírlo, dile. Creo en ti, Jesús. Hay un pueblo que cree. Levante su voz y créalo. Dios ya está haciendo la obra, vamos, dígalo. Creo en ti, Señor, lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda
Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda